estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Silvana Garofalo de Matemática. E nessa aula nós vamos retomar o tema ângulos, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruna. Então, bora lá, né? Aprender mais um pouquinho de ângulo e dar aquela reforçada na peruca, como diz o povo, né? Dar aquela firmada. Então, vamos falar sobre ângulos. Quer ler, Bruninha? Leio, vamos lá. Atividade 4 da página 24 do PET. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo circunflexo é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo, destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Isso. Então, vamos lá. Só fazendo um adendo em questão da estrutura do problema. Quando eu falo que um ângulo do meio tem um circunflexo, o que acontece? É uma letrinha mesmo comum com acento circunflexo que você usa na escrita mesmo, é acento circunflexo. Mas ele vem para a matemática como? É para mostrar onde que vai ter a curvatura do ângulo, aonde que a segmento de reta está indo para um lugar que ela virou para o outro. Então é um símbolo que é usado exatamente. Olha, Bruna, como é que é? E você, coleguinha, tô indo lá, ó, peguei aqui o segmento de reta, tô indo, chegou na beiradinha do circunflexo, virou. Se virou, formou o ângulo. Então, o que ele está falando? É naquele ponto que tem um acento circunflexo que vai ter a virada do ângulo, tá bom? Então, vamos lá no exemplo. Quando eu falo um ângulo BAC e quem está no meio que está com um acento circunflexo, não é? Se é o que está com acento circunflexo, é exatamente aonde que vai ter a virada do ângulo. É para isso que serve esse acento circunflexo, é para você seguir exatamente aonde que virou. Então, se eu tenho um acento circunflexo aqui e tem a virada do ângulo, é aonde que eu vou virar e formar o meu ângulo, a minha amplitude do ângulo. Então, vamos lá. Então, o ângulo, eu posso construir qualquer ângulo. Nessa figura não tem uma medida, não tem uma amplitude certa. O que é amplitude? É a abertura do ângulo. É exatamente essa abertura que está fazendo, que é a amplitude do ângulo. Então, eu não tenho abertura. O que eu tenho que prestar atenção? Onde é que vai fazer a virada? Quem é que vai ficar no nome da virada? No caso aqui, Bruna, dá para ver nitidamente que a virada vai ser no ponto A. Os outros 2 pontos você pode colocar em qualquer lugar, porque como eu estou falando nome de ângulos, eu posso colocar em qualquer lugar. Então tá lá, ó. Eu marquei porque ele pediu para marcar, ele falou marque os pontos. Então nós marcamos os pontos, marquei o ponto, destaco o A, porque é o A que vai ser a virada. Como eu falei, olha lá, ó. É exatamente, pega um pedacinho da virada do ângulo, não lembra o acento circunflexo? Lembra muito. Não lembra? Então, por isso que o acento circunflexo vem em A, ou seja, porque a virada está em A, certo? E os outros 2 lados você pode colocar do jeito que você quiser. Não tem uma ordem própria. Portanto que esse ângulo, ele pode ser escrito de forma diferente. Ele pode ser escrito assim, ó, CAB. Desde que o A esteja no centro, porque a virada é em A, tá? Colega, para matemática, a gente pode fazer de qualquer jeito, né? Tanto BAC ou CAB. Não tem uma ordem própria. A gente só pede para arrumar a casa, para ficar uma coisa organizada, porque o ser humano adora as coisas organizadas. E no caso, a gente sempre aprendeu a colocar as coisas em ordem alfabética. Então, você destaca o A no meio e coloca em ordem alfabética. Entre B e C, quem que vem primeiro? B. Então, B de um lado e C do outro. Mas se escrever C
A, B, é a mesma coisa, não altera em nada. O outro, P, O, Q. A virada vai ser onde? Em O, porque o acento circunflexo está em O. Então, você vai construir o ângulo. Escreve o ângulo lá. Faça 2 risquinhos normal. Simples. Quem que vai vir, marca os pontos. Porque pediu para marcar. Quem que vai vir no meio? Quem que vai vir na virada? É quem está com acento circunflexo. Qual que é a letra que está com acento circunflexo? O. Então, O vai vir na virada. Vai vir nessa virada aqui que forma o meu circunflexo aqui, ó. Que é a virada do ângulo. Tá bom? E posso pôr as outras 2 letras na posição que for, tá? Então, eu acho que é outra atividade. Então, a Bruna está fazendo como é que fala isso em português? Jogral. Isso, vou ler a atividade 5, da página 24. Escreva a anotação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Depois, ordene esses ângulos do menor para o maior e responda: o que determina a medida de um ângulo? Então, vamos lá. Essa atividade eu trouxe ela porque eu achei ela muito interessante. Ele pediu para escrever o nome dos ângulos. Mas, coleguinha, observa para mim. Bruna, observa para mim. Todos é A, O, B. A, O, B, A, O, B. Então, qual é o nome dos meus ângulos? É o mesmo. Exatamente. Tem que ser o mesmo, né? Então, se você, na hora de colocar o nome, fala assim, opa, mas tudo está com o mesmo nome? Tudo é o mesmo nome mesmo. Então, quem que é o nome? A, O, B. Eu falei C aqui na história, né? Eu adoro errar. Eu sou confusa mesmo. Então, olha lá. A, O, B. Lembrando que a virada vai ser em O. Então, o O tem que estar no meio, certo? E o acento circunflexo nele, que está indicando a virada do ângulo, tá? Aí, ele pediu para organizar do maior para o menor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um ângulo reto, que é o referencial. Porque você lembra que ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, que esteja entre 0 e 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus, que é aquele ângulo que está entre 90 e 180 graus. Então, vamos. O ângulo do meio, que está no meio, 90 graus. Quem que está com uma abertura mais fechada, que está fechando o ângulo? No caso, é a letra A, não é? Isso mesmo. E quem que está com a abertura abrindo? No caso, é a letra B. Então, a ordem é como? Do menor para o maior. Quem que é o menor? O A, depois o C, depois o B. Então, a ordem dos meus ângulos é A, C e B. Bora para mais uma atividade. Vamos lá. Usando o transferidor, construa um ângulo com a medida indicada em cada quadro. Então, vamos indicar. Essa atividade, ela trouxe para você vários ângulos para você construir o ângulo. Só trouxe 3. Porque fazendo 3, dá conta de fazer os outros. Então, eu não vi necessidade de fazer todos, ficar repetindo. Tem uns ângulos nos quadros e você vai fazer dentro daquele quadro ou vai fazer no seu caderno. Não sei como é que vai ser com o seu professor. O professor que manda, tá? É seu professor que está mandando, não sou eu, não. Se ele falou que é para fazer no caderno, você vai fazer no caderno. Se ele falou para fazer numa folha, você vai fazer na folha. Se ele mandou fazer de alguma forma, você vai fazer do jeito que ele está falando, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você põe o transferidor, aonde você vai fazer, seja folha, seja caderno, você colocou o transferidor lá. Marca o ponto central da base. Você lembra aqui que é o ponto central da base? É aonde que tem essa cruzetinha no meu transferidor. Ó, no meu transferidor. Eu pensei que eu estava falando errado já, de tantas coisas que eu erro. Você marca o ponto central, que é no centro da base do transferidor. Quando é de 180 graus, tem um transferidor que tem uma bolinha lá no meio. Então, você vai lá e marca em cima da bolinha, tá bom?
Então, marcou o centro. Aí você marca o ponto zero, que no caso tá aqui, ó. Marquei o ponto zero. Não pediu 100 graus? Então, você vai em cima de 100 e marca 100. Fez isso, você tira o transferidor. Você tira o transferidor, põe do lado lá. Sobrou o quê? Sobrou, vou voltar, sobrou os 3 pontos. Certo? Agora, ficou fácil. Facinho, facinho. Só ligar as retas. Olha lá, ó. Você põe uma reta com os 2 pontos e liga esses 2 pontos. Pronto. Seu ângulo de 100 graus já está formado. Letra B. 56 graus. Do mesmo jeito. Marco o centro da base do transferidor. Marquei o centro da base do transferidor. Marco o ponto zero. Marquei o ponto zero. Agora, só vou no 56, porque está pedindo 56. Então, 50, o meio aqui, ó, o maiorzinho entre 50 e 60 é 55. Então, eu preciso andar só mais um risquinho. Marquei lá, ó, tá lá, ó, no 56. Tira o transferidor. Tirou o transferidor, liga os pontos formando a reta. Ficou facinho, ó. Peguei desse ponto ao outro, passo uma reta. Então, passou uma reta. Peguei esse ponto, liguei ao outro, passou uma reta, tá aí seu ângulo formado. Próximo, 148. Mesma coisa. Por isso que eu falei que eu não precisava fazer... Lá parece que tem 9. Não precisava fazer tanto, né? Porque eu marco o centro da base do transferidor. Põe o risquinho. Marco o ponto zero. Falou 148, eu vou lá, ó. 140, 145, que é o meio entre 50, 150 e 140. E aí você vai contar os risquinhos internos aqui entre 45 e 150. Então, 45, 145, 146, 147, 148. Marquei o ponto. Marcou? Tira o transferidor. Agora, só ligar os 2 pontos até formar a reta, ó. Liguei os 2 pontos. Ligo os outros 2 pontos, meu ângulo está formado. Que ângulo é esse? Tá aberto, ó. Bem aberto, maior do que 90 graus, porque 90 graus tinha que formar o quadradinho aqui. Esse ângulo é um ângulo obtuso. Próximo. Nós vamos na página 30 do PET. Classifique os ângulos seguintes em obtuso, agudo ou reto. Então, esse é um ângulo que tem um quadradinho aqui, ó. Você arrisca falar? É um ângulo reto. Um ângulo reto, porque tem um quadradinho que, por sinal, eu até lembro que o quadradinho ele tá reto aqui, ó, as pontinhas tá tudo reto. Lembrou até que é reto, né? Então, esse aqui é um ângulo reto. Próximo. Se você colocar a medida aqui, ó, se você colocar o pedacinho da folha, você vai ver que esse ângulo é mais fechado que o ângulo reto. Se você colocar a folha em cima desse ângulo, o que vai acontecer? Um dos lados, você colocou assim a folha, ó, encaixando nessa lateral aqui, ó, nesse lado aqui. Aí o que vai acontecer? Vai fechar meu ângulo. Ou seja, ele é menor do que 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, significa que ele é um ângulo agudo, tá? Ele está menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Próximo. Olha lá, tem um ângulo de 90 graus que vai vir mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui que vai passar um ângulo de 90 graus. Significa que a lateral abriu, ficou uma amplitude maior. Se ficou uma amplitude maior, é um ângulo obtuso. Presta atenção o que é amplitude. É exatamente essa abertura, ó. Tem os 2 lados do ângulo. Então, tem um lado e outro lado do ângulo. A abertura entre esses 2 lados, né? Eu esqueci do meu material hoje. As minhas reguinhas. Ah, olha aqui. Vou te emprestar. Ela vai me emprestar. Ela sabe que eu adoro papelzinho.
Aqui, ó, tem um papelzinho. Aqui, ó, um ângulo reto, tá vendo? Um ângulo reto. Você vem e coloca aqui, ó, na beiradinha, ó, do ângulo. Você encaixa essa lateral do meu papel aqui na minha lateral do ângulo, em um dos lados. Coloco na beiradinha. Olha o que aconteceu. Deixa eu ajeitar aqui, senão eu caio. Pus lá, ó. O ângulo que aconteceu, ele entrou para dentro do papel. Por isso que ele é um agudo. Olha o outro. Pus lá, ó, nessa lateral aqui, ó. Pus. Olha o que aconteceu. O ângulo, ó, tem um ângulo de 90 graus, passou. Então, ele é maior do que 90 graus. E a amplitude é isso aqui, ó. Ele passou, ele ficou mais aberto. Isso que é amplitude. Adorei o papel. Daqui a pouquinho eu te peço. Ok. Daqui a pouquinho eu te peço. Bora pro próximo. Vamos lá, página 32. As figuras abaixo são formadas por esquadros padrão. Escreva a medida da soma dos ângulos destacados em branco em cada figura. Então vamos lá. Vocês lembram que... Mas bom que esse aqui tinha que ter um efeitozinho para aparecer depois. Erro meu, viu? Olha lá. Destacado em branco. Isso aqui é um ângulo, um esquadro de 45 graus, porque os dois ângulos têm a mesma medida. Então, 45 graus com mais 90 já está aqui para vocês, 135 graus. O próximo, eu tenho 30, por que 30? Olha, esse aqui está mais fechado do que esse. Se esse está mais fechado, esse é menor. Eu tenho um esquadro de 45 graus e tenho um esquadro que é 30 e 60. Se esse é o menor, é o 30. O maior é o 60. Então, 30 com 45, 75. O outro, 30 com 90, 120. O outro, 30, ó, 60, 45 com 60. Porque o menorzinho está aqui, ó. 45 com 60, 105. Próximo. Vamos lá, página 33. A locomotiva Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, ao chegar a um desses destinos, é girada por uma engrenagem, conforme a figura a seguir, para retornar pelo mesmo trilho, mas em sentido contrário. De quantos graus é esse giro? Olha lá, gente. Presta atenção. Fica atento, certo? A Maria Fumaça está indo de São João del Rei a Tiradentes. Então, ela está indo, chegou lá no final da linha, ela vai voltar na mesma linha. Se ela vai voltar na mesma linha, a Maria Fumaça virou e voltou na mesma linha, está indo na mesma linha. Ela girou e voltou na mesma linha. Se está na mesma linha, estou falando de ângulo de 180 graus. Então, a Maria Fumaça, ela fez um giro de 180 graus. Tem um erro muito comum na fala das pessoas, que eu já estou finalizando e vou resumir aqui, que fala do giro de 360 graus, que a minha vida mudou radicalmente, mudei a vida, dei um giro de 360 graus, isso está errado. Você dá um giro de 360 graus é o quê? Você está aqui, você virou na mesma posição e voltou para o mesmo lugar. Ou seja, você mudou a vida radical? Voltou para a mesma coisa. Você pode até ter mudado, mas voltou para o mesmo lugar. Ou seja, você continua do mesmo jeito. Ser radical é o quê? Estou aqui, vou sentido oposto. Estou aqui, vou sentido oposto. Mudei radicalmente para cá. Foi na linha, não foi? Então, o certo é falar que quando você está fazendo uma mudança radical é de 180 graus, tá? Por hoje é só. Até a próxima e estude em casa, tá bom? E pergunte pro seu professor sempre. Beijo, até a próxima.